Fala, bonecos e bonecas, beleza? Resident Evil aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês de matemática, galera. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a função do segundo grau, a função quadrática. F de x igual a x quadrado mais bx mais c, nossa grande função quadrática, rapaziada. Que ela vai ter o comportamento assim, ó. Traçando aqui um plano cartesiano, ela vai ser genericamente assim, né? Infinito. Que a parábola, nossa famosa parábola, né? Rapaziada, a parábola, ela tem uma coisa muito interessante, né? Que ela tem o que a gente chama de eixo de simetria, né? Então, o meu desenho não vai estar bom, mas a parábola, ela é simétrica em relação ao eixo de simetria dela. Deixa eu ver se aqui sai algo mais ou menos parabólico. Saiu algo mais ou menos parabólico. Então, aqui assim, por exemplo, isso aqui poderia ser muito bem uma função do segundo grau, né? Pelo menos um pedaço dela. E aí, o que a gente tem, alguns pontos interessantes pra gente analisar na nossa parábola, é o seguinte. Esse ponto vermelho aqui é um ponto interessante. E esses pontos roxos são pontos interessantes. E esse ponto verde aqui é um ponto interessante. Rapaziada, vou falar pra vocês uma coisa. Esse ponto vermelho é o nosso termo independente. Ah, Cauê, por que que é o termo independente, ponto vermelho? Porque quando você aplica x igual a zero, f de zero vai ser a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c, concorda? Só que 0 ao quadrado é zero, então a vezes zero vai para o escambau, é zero. B vezes zero é zero. Então o f de zero, ele é sempre c. É sempre o nosso termo independente da nossa função. Tá? E aí o que a gente vai ter? Que o x é zero em que ponto aqui do eixo x? Nesse ponto. Ou melhor, em todos os pontos que pertencem ao eixo y. O x é zero em todos os pontos que pertencem ao eixo y. Então, quando você aplica o x igual a zero nessa função aqui, você vai estar pegando o ponto dessa função em que o x é zero. O ponto dessa função em que o x é zero é exatamente esse. Então, esse aqui é o nosso valor de c. Tá? Agora, dois pontos interessantes. Agora, são esses aqui que interceptam o eixo x. Então, o que a gente está fazendo aqui é falando que, na verdade, aqui o que a gente tem nesses pontos aqui é o y igual a zero. Então, a gente vai ter, na verdade, que zero é igual a x quadrado mais bx mais c. E aí, galera, a gente vai fazer uma parada aqui diferenciada. Muita gente aí já deve ter ouvido falar na fórmula de Bhaskara. Só que é o seguinte, galera. Vamos demonstrar, né? Porque aqui a gente trabalha assim. Então, eu vou deixar aqui passar o c para outro lado. Subtrair c dos dois lados, né? Aqui, menos c. Vou dividir essa galera toda aqui por a. Então, porque é importante falar isso, galera. Eu posso fazer essa divisão por a, porque na função do segundo grau, o a é necessariamente diferente de zero. Porque senão não seria uma função do segundo grau. Seria uma função do primeiro. Faz sentido? Porque se o a fosse zero, a gente não teria esse termo aqui. A gente poderia desconsiderar esse termo, mas teria só y igual a bx mais c. Que isso aqui é uma reta, né? Do y igual a mx mais n. É o mesmo formato. Então a gente sabe que o a é diferente de zero, por isso a gente pode fazer essa divisão aqui nesse momento. Senão não poderia, né? Todo mundo sabe que não pode dividir por zero. Depois eu posso fazer até um vídeo explicando por que a gente não pode dividir por zero. Mas enfim. Agora o que eu quero fazer é me livrar desse x ao quadrado. Eu quero isolar o x. Eu quero isolar o x para quando ele vale zero. E para isso o expoente 2 não me ajuda. Então o que eu vou fazer aqui
é completar quadrado. Cauê, o que é completar quadrado? Quando a gente tem a mais b ao quadrado, isso é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Isso aqui você faz por distributiva, faz por binômio de Newton, ou se faz pelo produto notável, se você souber, né? A minha ideia é transformar esse x ao quadrado, o primeiro membro da nossa equação, em um quadrado perfeito, na expansão de um quadrado, para conseguir depois escrever dessa forma e tirar a raiz dos dois lados, e a gente isolar nosso x. Tudo bem? Então, para isso, eu tenho que pensar o seguinte: x ao quadrado é o que a gente tem aqui, né? Beleza. Mas esse termo aqui, eu vou considerar que é o termo do meio. Ele é o 2ab. Só que, na verdade, ele é o 2xb, né? E aí, ele sendo o nosso 2xb, vamos ver isso, então. Deixa eu pegar aqui. Bx sobre a igual a 2xb. B não vai dar certo aqui, galera. Vamos substituir isso aqui por outra letra, senão a gente vai se confundir. Porque B são coisas diferentes aqui e aqui. Então vamos chamar aqui de C. Não, C também não, Cauê, óbvio que não. Vamos chamar isso aqui de Z. Z é muito feio, vamos chamar isso aqui de K. Beleza? Então a gente vai ter que Bx sobre A igual a 2kx. Então a gente simplifica o x, divide por x dos dois lados. E aí que a gente vai isolar o k, dividindo aqui por 2, dos dois lados. Então o k, ele é o b sobre 2a, que é o nosso segundo termo, que está somando, ele é b sobre 2a. Então a gente mantém aqui o mais bx sobre a. E agora a gente tem que colocar o quadrado do nosso segundo termo. Como o nosso segundo termo é b sobre 2a, o quadrado dele é b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, beleza? Só que como eu somei desse lado, para manter a igualdade do outro lado, eu vou somar o mesmo termo. Senão eu quebraria a igualdade, né, galera? Vamos apagar aqui. E aí é isso. Aqui, então, a gente lembra que o nosso k é b sobre 2a ao quadrado. Aqui o que eu fiz foi voltar o produto notável, lembra? A expansão do quadrado. Agora a gente pode voltar, a gente faz o caminho inverso. E aqui, o menos c sobre a e o mais b quadrado sobre 4a ao quadrado, eu quero juntar numa fração só. Para isso, eu vou ter que multiplicar aqui por 4a em cima e embaixo, né? Multiplicar por 4a sobre 4a, que é multiplicar por 1, então não vai mudar o valor. Só que eu vou escrever de uma forma que o denominador desse termo aqui vai ficar igual ao denominador desse termo aqui. Perfeito? Então, vai ficar menos... Aí ficaria menos c vezes 4a. Eu vou colocar menos 4a vezes c, né? Propriedade comutativa. Sobre 4a ao quadrado mais b quadrado sobre 4 ao quadrado. Quando eu tenho denominadores iguais, eu posso escrever como uma fração só. Perfeito. E aí, agora que eu vou propor pra gente é só mudar a ordem desses termos aqui, né? O menos 4ac mais b quadrado, escreve como b quadrado menos 4ac. A soma é comutativa, então a ordem não importa. Se eu fizer menos 8 mais 3, é a mesma coisa que eu fazer mais 3 menos 8, né? Então aqui vai ficar b quadrado menos 4ac. Perfeito. Agora eu vou extrair raiz quadrada dos dois lados. Só que essa raiz quadrada vai morrer com esse quadrado aqui.
né? Aqui ficou feio, calma. Melhorou. E agora eu vou passar esse... Eu vou subtrair b sobre 2a dos ambos os lados, para isolar o x. Vai ficar menos b sobre 2a. Galera, cometi um leve deslize aqui, hein? Vou falar pra vocês. A gente tava aqui, né? Perguntar pra vocês uma coisa. Isso aqui é igual ao quê? Porque eu tinha dito pra vocês que era igual a u. E muita gente pode achar que é isso. Mas, na verdade, a raiz do quadrado de um número é o módulo dele, gente. É um módulo. Porque, por exemplo, se aqui fosse 2, raiz de 2 ao quadrado é igual a raiz de 4, que é igual a 2. Só que se eu fizesse a raiz de menos 2 ao quadrado, é igual a raiz de 4, que é igual a 2. Então, a raiz do quadrado de um número é o módulo desse número. Então, o que a gente vai ter aqui, na verdade, é que o módulo de x menos b sobre 2a igual a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Tudo bem? Eu vou fazer agora propriedade de módulo, né? Que a gente pode expandir esse módulo para dois casos. Quando isso aqui era positivo ou era negativo. Então aqui a gente coloca um mais ou menos. Raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 4 ao quadrado. Tudo dentro da raiz. Disso, a gente vai fazer uma parada interessante que a gente tem como propriedade nos números reais. É que a raiz de uma razão é a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Então a gente mantém aqui o mais ou menos. A gente vai ter raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre a raiz de 4a ao quadrado. Galera, 4 ao quadrado é a mesma coisa que 2a ao quadrado. Quando você tirar a raiz, você vai ficar com o módulo de 2a. Né? Então vamos para cá. Puxar o nosso 2a. Como a gente já está trabalhando com módulo aqui onde a gente já tem esse mais ou menos, a gente não precisa colocar ele de novo. Né? Porque a gente ia ter que jogar um mais ou menos para cá. Né? Só que a gente podia voltar com ele para cá também de qualquer forma, multiplicando pelo mais ou menos 1. Então não altera. E agora a gente soma menos b. A gente soma b sobre 2a dos dois lados para cancelar esse b aqui. Mentira, aqui era um mais. Aqui era um mais, falei merda. Então aqui vai ficar menos b sobre 2a mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac também sobre 2a. Então, como a gente tem o mesmo denominador, como a gente já fez isso antes, a gente coloca como uma fração só. E essa é a chamada fórmula de Bhaskara, né? A gente conhece assim. A gente fez isso tudo só para demonstrar a fórmula de Bhaskara? Sim. O que a gente vai fazer com isso? Agora, a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara. Melhor, agora que a gente entendeu para que serve, quer dizer, como se chega nela, ela partiu dessa equação aqui, né, galera? Partiu dessa equação aqui do ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, isso aqui é para a gente encontrar o x quando o y vale zero. Ou seja, para encontrar nossas raízes, né? Ou seja, esses pontos roxinhos. Então, aqui eu vou chamar de R1. E aqui eu vou chamar de R2. Tudo bem? Eu tinha comentado com vocês lá atrás que a parábola ela apresenta um eixo de simetria, né? Ela apresenta um eixo de simetria. E nesse eixo existe um ponto chamado de ponto crítico ou vértice da parábola, né? Que se a concavidade for para cima é o ponto máximo, se for para baixo é o ponto mínimo. E como a gente tem esse eixo de simetria,
eu vou marcar aqui para vocês o que a gente chama de x do vértice, que é a projeção do vértice no eix, e o y do vértice, que é a projeção no eixo y do vértice, né? Pois bem, vocês concordam que como a gente tem um eixo de simetria que passa pelo vértice, o x do vértice está exatamente no meio entre as duas raízes? Faz sentido? Pois bem, então o que a gente vai ter basicamente é que uma das raízes aqui sempre vai ser igual a menos b mais raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, e a outra raiz vai ser o menos b menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Perfeito. Quando a gente somar isso, a gente vai ter menos b mais raiz de b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos 4ac, popularmente você vai ver a gente chamando de delta, né? Muita gente vai chamar de delta. Então vou colocar aqui como delta, só porque é mais fácil de escrever, né? E aqui é isso. Isso aqui a gente tem nossas duas raízes. Se está no meio, quer dizer que é a média, né? Como que a gente faz a média? A gente vai fazer R1 mais R2 dividido por 2. Média aritmética básica. Então, x do vértice igual a R1 mais R2 sobre 2. Perfeito. Pois bem, vamos somar agora R1 e R2. Isso aqui a gente vai considerar R1, isso aqui é R2, ou tanto faz, porque a ordem não importa, a soma é comutativa. Então a gente vai ter aqui menos b mais raiz de delta sobre 2a mais menos b menos raiz de delta sobre 2a. Isso aqui vira menos b mais raiz de delta menos b menos raiz de delta, todo mundo sobre 2a, porque é o mesmo denominador, né, galera? E aqui, o mais raiz de delta com menos raiz de delta vai morrer. Menos b com menos b vai ficar menos 2b sobre 2a. Menos b sobre a é a soma, galera. Não é a média. A média tem que dividir por 2. Então vai ficar menos b sobre a dividido por 2. Que vai ficar menos b sobre 2a. Então esse é o nosso x do vértice. Ok? Ah, Cauê, como que a gente encontra o y do vértice? O y do vértice a gente vai fazer muito simples, né? Já que a gente já tem essa função, o y do vértice, vocês concordam comigo, que é a imagem desse ponto na função? Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai aplicar o x do vértice na equação da parábola. Então, o y do vértice igual a x quadrado, só que aqui vai ser menos b sobre 2a ao quadrado, mais b vezes x, que nesse caso é o x do vértice, é menos b sobre 2a, mais c. Então, y do vértice igual a que multiplica b quadrado sobre 4a ao quadrado, mais, o menos vai dar menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Y do vértice igual a b quadrado sobre 4a menos b quadrado sobre 2a mais c. O que eu vou fazer agora é multiplicar, colocar todo mundo no mesmo denominador, 4a. Então, y do vértice igual a b quadrado sobre 4a, já tá, menos b quadrado sobre 2a. A gente precisa que esse denominador fique multiplicado por 2, né, para chegar em 4a. Então, vezes 2 sobre 2, mais c vezes, o denominador aqui está 1, a gente precisa que seja 4a, vamos multiplicar por 4a sobre 4a,
porque é a mesma coisa que 1, a gente mantém a igualdade. Então, a gente vai ter y do vértice igual a b quadrado sobre 4a menos 2b quadrado sobre 4a mais 4ac sobre 4a. Vamos escrever todo mundo da mesma forma, numa mesma fração. Vai ficar b quadrado menos 2b quadrado mais 4ac sobre 4a. Y no vértice igual a b quadrado menos 2b quadrado é menos b quadrado mais 4ac sobre 4a. Agora eu vou pedir para vocês prestar atenção no seguinte. Se a gente colocar um menos 1 em evidência aqui, vai ficar menos 1 que multiplica. E aí, o b quadrado tirando menos 1, menos b quadrado tirando menos 1 vai ficar b quadrado. E o mais 4ac tirando menos 1 vai ficar menos 4ac. Isso sobre 4a. Só que, gente, b quadrado menos 4ac era o nosso delta. Era o que a gente tinha chamado lá atrás de delta. Então aqui, substitui por delta. Menos 1 vezes delta. Menos delta sobre 4a. Ok? Show? Galera, essa aqui foi a nossa aulinha de parábola, equação de segundo grau, né? Esses são os pontos principais que a gente precisa ter, como a gente chegar neles. Agora eu vou dar uma viajada um pouquinho mais, falar sobre concavidade, né? Quando A ele é positivo, ou seja, ele é maior que zero, a concavidade é para cima, ele é felizinho. Quando é positivo, ele é feliz. Tá vendo que a cadeia fica feliz? Agora, quando A é negativo, ele é negativo, ele tá triste, a concavidade fica para baixo. Quando A é menor que zero, fica para baixo a concavidade, fica a carinha triste. Show? Leve devaneio agora, para quem entende um pouquinho de cálculo, derivada. A gente podia ter chegado nessa fórmula aqui bem mais rápido, né? Se a gente pensar que a gente pode derivar a f de x em relação a x, né? Então, f' de x igual a derivada de ax quadrado é 2ax, derivada de bx é b, derivada de c é zero, que é c é uma constante. Essa aqui é a nossa derivada. A derivada é a inclinação da reta tangente à curva em um ponto específico, né? Se eu quero descobrir esse ponto aqui, concorda comigo que ele é o único ponto da nossa parábola que a reta ela é paralela ao x? Pois é, gente. Então a inclinação aqui é zero. É o único ponto que a inclinação vai ser zero. Então a inclinação da reta tangente sendo igual a zero, isso acontece aqui, ó. Substituindo aqui, né? Joga no lugar daqui, que é a mesma coisa. Agora a gente isola o x. Então 2ax igual a menos b. X igual a menos b sobre 2a. Particularmente gosto muito dessa demonstração. Acho mais amigável do que a da soma, da média. Acho que fica mais amigável, mais palpável. Mas isso você tem que saber já derivada, né? Então talvez fique um pouco distante para a maioria dos alunos de ensino médio. Tal. Outra coisa interessante da gente falar. Pensando na derivada quando x igual a zero. Então, o x igual a zero nesse ponto aqui, né? No C. Nesse ponto aqui. O x igual a zero. Esse ponto aqui de intercepção com os y. O x igual a zero. Então, o f' de zero é igual a 2a vezes 0 mais b. Então, a derivada
dessa equação. Ou seja, a inclinação reta tangente a essa curva no x igual a zero, ou seja, aqui, a inclinação dessa reta aqui, reta tangente à curva, nesse ponto, ela é igual a b. Com isso, a gente consegue saber se no ponto de interseção da parábola com o eixo y, a reta ela vai ser crescente ou decrescente dependendo do valor de b. Porque se b for positivo, a inclinação aqui é positiva, então é crescente. Se b for negativo, a inclinação aqui vai ser negativa, então vai ser decrescente. Show? Deixando as derivadas à parte, outra coisa interessante da gente lembrar é que a gente pode escrever também a equação da parábola, que é o famoso bx mais c, como a partir das raízes, né? Que é o a que multiplica x menos r1 que multiplica x menos r2. Isso aqui é legal de lembrar. Demonstração aí eu vou deixar a critério do leitor. Você pode só substituir aqui o R1 e R2 com a fórmula de Bhaskara. Vocês vão chegar no mesmo valor de antes. E a gente também tem a forma canônica, né? A forma canônica da equação de segundo grau, ela é basicamente y igual a que multiplica x menos x do vértice ao quadrado mais o y do vértice. Eu gosto de analisar isso aqui de outra forma, né? Eu gosto de colocar o y menos y do vértice igual a que multiplica x menos x do vértice ao quadrado. Também você pode demonstrar isso substituindo os valores x do vértice. Mas eu acho legal de ver aqui é a gente pensar isso aqui como um delta y qualquer é igual a vezes um delta x ao quadrado, né? Porque se a gente está falando de segundo grau, o x está enquadrado em relação ao y e a gente tem que pensar que varia sempre em relação ao coeficiente a, né? Então é isso, galera. Eu acho que essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caraca, muito tempo. 28 minutos. Meu Deus.